Como eu já disse aqui, a pandemia não vai servir para tornar ninguém melhor. Quem é bom vai continuar sendo bom, ou até melhor, e se já é bom. Mas se é ruim, não vai melhorar por causa da pandemia, talvez fique até pior. A gente viu aí provas claras, vivas, do Bolsonaro e dos seus seguidores. Com a pandemia ficaram piores, mais violentos, soltaram fogo no Supremo, ficaram fazendo passeata, combatendo as políticas públicas de saúde, tentando espalhar o vírus, fazendo festas, botando paredão na rua. Tem um deputado bolsonarista em São Paulo que faz festa durante a pandemia. Mesmo a polícia indo lá quando dá as costas, ele liga o som de novo. Então, a pandemia não serve para melhorar ninguém. O vírus não é um professor. O vírus, ele simplesmente está cumprindo o papel dele da natureza normal, seguindo o fluxo. Ele não veio para melhorar ninguém. E quem melhorar é porque mesmo já tinha tendência a melhorar, não é por causa da pandemia. Mas a pandemia ela serviu para mostrar a face oculta da humanidade, né? Coisas absurdas, pessoas roubando dinheiro de respiradores. Essa é a melhora que todo mundo disse que ia ter. Roubando dinheiro de máscaras, roubando dinheiro de remédio, comprando remédio superfaturado, enfiando remédio goela abaixo das pessoas só para gastar, laboratórios lucrando bilhões, porque os fabricantes desses remédios, eles sabem que esses remédios são perigosos, não servem e mesmo assim vendem caro, superfaturado para prefeituras, governos e para a União. Por quê? Eles trabalham com esse remédio há anos, eles sabem que não serve para o coronavírus. E aí revelou uma face muito perigosa, amedrontadora da nossa medicina. Médicos, não todos, é claro que temos bons médicos, mas uma boa parte, que por vaidade, para dizer que não sabe como tratar a Covid, para dizer que não tem uma resposta, médicos vaidosos, especialmente bolsonaristas e médicos evangélicos, enfiando cloroquina goela abaixo das pessoas, sabendo que não prestava, que é para outro remédio. Ele sabe que o remédio para um vírus não serve para outro vírus. Enfiando esses ivermectina, remédios que matam piolho, mesmo sendo apenas testado in vitro, que é diferente, não foi testado nas pessoas. Mas um médico lá no exterior fala que tal remédio presta, eles aqui simplesmente começam a receitar. E aí nós nos perguntamos, será que os médicos agem assim em relação a todas as doenças? Eles estão tratando as pessoas como cobaias, sem ter comprovação científica, sem ter uma pesquisa profunda sobre o tema, eles simplesmente, porque alguém disse lá fora que um determinado medicamento presta, eles simplesmente vão enfiando nas pessoas? Se alguém disser que a vacina contra a gripe serve para a vacina contra a AIDS, eles simplesmente vão começar a injetar nas pessoas sem uma pesquisa? Os conselhos ficam todos calados, inclusive um conselho federal aí, bolsonarista, um presidente do conselho, autorizou o uso da cloroquina, depois deu um migué, deu um de João sem braço, depois que já tinha feito o estrago. O Ministério Público Federal, que está investigando a Lava Jato, por acaso, está investigando qual é o interesse do bolsonarismo e desses médicos de comprar tanta cloroquina, do exército gastar com tanta cloroquina? Qual é esse interesse? Quem que está lucrando com isso? Por que tanto interesse do presidente da República nessa cloroquina, que até a OMS e os Estados Unidos já pularam fora e já viram que não serve para nada? Agora tem prefeitos gastando milhões com ivermectina, empurrando nas pessoas, sendo que só foi testado in vitro. Ele serve em laboratório, mas não foi testado nas pessoas, tem que ser tomado numa alta dose para que ela funcione e é muito perigosa. E os conselhos estão calados, então é para isso que serviu a pandemia, só para mostrar mais a face sombria do ser humano. O ser humano, ele pensa em si, na vaidade, no lucro. Governadores humilharam pessoas, como é o caso do Amazonas. O prefeito de Manaus, isso vai ficar no karma dele. E o governador do Amazonas, enterrando pessoas com retroescavadeiras, empilhando caixões, sem dar um enterro decente. Esses são símbolos malignos da pandemia que não deveriam ter acontecido. Isso vai piorar o karma do Brasil.
desrespeitou os mortos, desrespeitou as famílias. Eles têm R$ 1 milhão para comprar, por exemplo, de ivermectina, um remédio que não presta, ou de cloroquina, mas não tinha para comprar um terreno e fazer um cemitério para as vítimas de Covid. Eles tinham dinheiro para comprar respiradores e máscaras superfaturadas, como o governador e sua esposa e secretárias de saúde do Amazonas estão sendo investigados pela Polícia Federal, mas não tinham para pagar coveiros para fazer um enterro decente das pessoas. Um símbolo muito ruim que foi visto no Brasil, várias covas abertas. Aquilo ali chamou a energia negativa de Obaluayê, dos espíritos consumidores, dos espíritos da morte. Não tinha precisão disso. Às vezes um estado e um município tem milhões para comprar remédios superfaturados, para comprar coisas superfaturadas, mas não tem para cuidar dos mortos. Poderiam ter feito uma coisa decente, ter respeitado os mortos, ter comprado um terreno exclusivamente para enterrar as vítimas e ter contratado coveiros. Tem muitas pessoas precisando de emprego agora. Ter contratado 50 coveiros para fazer o enterro decente, não ficar empilhando os caixões, enterrando os caixões. Isso vai ficar no karma do Brasil muito negativamente por muito tempo. Como em São Paulo, helicóptero filmando várias covas abertas durante o dia, sem precisão. O prefeito tentou dar um migué dizendo que aquilo era normal, que sempre fazia isso todo final de tarde. É mentira. Nunca se captou isso. O Globocop e outros helicópteros sempre passam das TVs, nunca viram isso. Foi feito isso durante a pandemia, isso tudo gerou azar no país. Aqui nos Estados Unidos e em outros países que fizeram isso, gerou muito azar. Não era para ter sido feito isso. Ter aberto muitas sepulturas sem precisão. Isso chama a morte, isso dá azar. Então, muitas coisas que foram feitas durante a pandemia que não poderiam ter sido feitas, especialmente a atitude do nosso presidente irresponsável, fazendo aglomeração, tossindo, pegando na mão das pessoas. Ele fez 60 e tantas passeatas, aglomerações durante a pandemia. Ele foi um propagador. Ele, quando estava já na pandemia, ele pegou um avião, foi para os Estados Unidos, voltou cheio de gente infectada da sua comitiva, trouxe um avião de coronavírus dos Estados Unidos. Então são coisas que, se a pandemia, como muitos disseram para nos ensinar, não ensinou. Apenas amplificou a forma errada, a violência das pessoas, a ganância das pessoas. No Rio de Janeiro, um estado que sofre com corrupção há muito tempo, mas que durante a pandemia deu um exemplo terrível. Hospitais de campanha que não terminavam nunca, que eram superfaturados, o governador sendo investigado por corrupção, empresas que eram para fazer esses hospitais de campanha superfaturando, a polícia não parando de trabalhar, investigando as coisas, sendo que poderiam estar trabalhando apenas no combate à Covid-19, estavam ao mesmo tempo tendo que investigar superfaturamento. Até hoje a polícia se bate atrás disso, procurando os remédios superfaturados, os respiradores superfaturados. Onde nós vamos parar? Aí tem previsões, astrólogos prevendo que a partir de 2005 vamos ter uma bênção, e vai ter um boom e a economia vai melhorar, que todo mundo vai ficar rico. Não é assim. Existem configurações para melhorar a partir de 2025, se os governos estiverem agindo bem, se as pessoas estiverem agindo bem, se tiverem combatido os problemas direito. Um governo que não liga para... Aqui no Brasil, por exemplo, não liga para a educação, não liga para a cultura, não liga para o meio ambiente, tem que estar sendo chamada a atenção o tempo todo, cortou o dinheiro do IBAMA, quando o IBAMA fiscaliza, demite os diretores, dinheiro que outros países, como a Noruega, mandaram, fica retido no BNDES para não gastar no combate aos incêndios. Que futuro é esse? Simplesmente os astros lá de cima, por uma configuração, vão fazer a era mudar de ruim para boa? Não. As configurações, elas, se tiver uma previsão para uma melhora, ela mostra simplesmente, se fizer direito, aí vai melhorar.